Quando eu estava fazendo meu treinamento de enfermagem, trabalhei no necrotério para ganhar um dinheiro extra. Foi o pior trabalho que já tive. Eu nunca planejei contar essa história para ninguém. Já se passaram mais de 50 anos. Na época, achei que não valia a pena. Mas, à medida que meus dias na Terra se aproximam do fim, de alguma forma, não consigo deixar essa história morrer no escuro. Há algum tipo de verdade nela. Uma que eu sou burro demais para entender. Então, vou deixá-la aqui. Talvez algum de vocês consiga entender. Quando eu estava com uns 20 e poucos anos, passei pelo treinamento de enfermagem. Não foi fácil e nem barato. Então, acabei fazendo alguns bicos no hospital para conseguir me manter. A maioria desses trabalhos não era tão ruim. Principalmente, envolvia muita limpeza e trabalho de recepção. Mas, claro, havia o necrotério. Eu não gostava de trabalhar no necrotério. Sinceramente, não conheço muitas pessoas que gostavam, mas o pagamento era bom para o tanto de trabalho que eu fazia. Tudo o que eu precisava fazer era limpar e cuidar de tudo se não houvesse médicos presentes, o que geralmente só acontecia tarde da noite. Ocasionalmente, eu tinha que ajudar a mover um corpo, mas não era nada que eu não pudesse lidar. Eu passava minhas noites lá embaixo, muitas vezes 3 ou 4 vezes por semana. Eu limpava tudo e depois sentava para estudar, certificando-me de que tudo continuava em ordem. Como as freiras gostavam de dizer, não era um trabalho difícil, mas eu não gostava. Veja bem, o necrotério ficava no porão, no final de corredores longos com iluminação fraca. Você pode pensar que trabalhar em um necrotério lembraria da morte. Bem, você estaria certo. Mas não era só isso. O lugar inteiro parecia a morte, além dos corpos que ele normalmente abrigava. Nunca me senti confortável lá. Achei que era paranoia. Uma noite me provou que era mais do que isso. Ainda me lembro que era uma quinta-feira. Não sei por que isso me marcou tanto, mas marcou. Era quinta-feira e eu estava sozinho no necrotério. A noite tinha sido relativamente tranquila, com apenas um corpo trazido. Eu me lembro de que o médico que trouxe o cadáver estava um pouco tenso. Quando perguntei o porquê, ele disse: quando esse cara chegou, ele estava perfeitamente bem, mas não parava de gritar que ia morrer. Achamos que ele era hipocondríaco ou que estava tendo algum tipo de colapso mental. Quando fomos sedá-lo, de repente, tudo dentro dele simplesmente parou. Foi como se tudo dentro dele tivesse desligado. Ele morreu em minutos. Simplesmente não conseguimos reanimá-lo. Ninguém faz ideia do que o matou. Meu coração apertou enquanto eu o ajudava a colocar o cadáver na mesa. O hospital estava um pouco sobrecarregado naquele dia. Então ninguém poderia cuidar do pobre homem até a manhã seguinte. O que significava que eu ficaria com um defunto a noite toda. Bem, isso não me incomodava muito. Claro, era um pouco assustador, mas nada com o que eu já não tivesse lidado antes. Então, quando o médico foi embora, peguei meus livros e comecei a estudá-los, tentando dissipar um pouco da tensão que pairava sobre o necrotério. Eu queria que ainda houvesse algo, qualquer coisa, para limpar, mas o lugar todo estava impecável. Tentei me perder nos termos médicos complicados dos meus livros, mas, por alguma razão, naquela noite estava difícil. Talvez fosse intuição feminina, ou talvez fosse uma intuição mais animal. De qualquer forma, eu podia sentir que algo estranho ia acontecer naquele necrotério. É clichê, mas aconteceu à meia-noite. Tudo começou com uma queda de energia. O único aviso que tive foi uma oscilação momentânea das luzes antes de tudo se apagar. O silêncio que se seguiu só foi interrompido pelo estalo das lâmpadas esfriando. Eu estava sentado na mesa de trabalho onde os médicos preenchem seus papéis após as autópsias. Então comecei a passar as mãos pela superfície e pelos gaveteiros, tentando encontrar uma lanterna. Tentei não pensar no cadáver que estava lá no escuro. Pare com isso, Mary. É só um corpo. Ele não pode te machucar. Aguente firme. Eu estava procurando na terceira gaveta à direita quando a energia voltou e vi algo estranho pelo canto do olho.
Minha respiração parou porque, no fundo da minha mente, eu já sabia o que era, mas o resto de mim ainda estava confuso. Lutando contra essa batalha interna, virei lentamente em direção à mesa. O cadáver estava sentado. Meu primeiro pensamento, claro, foi que não era um cadáver afinal. O médico disse que o cara simplesmente havia caído morto. Eles deviam ter cometido algum erro, mas algo me impediu de correr para ver se o homem estava bem. Ele não estava respirando. Seu corpo parecia uma estátua de tão imóvel. Tentei me convencer de que ele certamente estava respirando, mas eu só não conseguia ver de onde estava. Mesmo assim, não me convenci. Tentei forçar minhas pernas a se moverem, mas não consegui. De repente, sua cabeça virou para mim. Eu não vi isso acontecer. Pisquei e a posição da cabeça dele havia mudado. Para piorar, era impossível, porque eu estava diagonalmente atrás dele. Cabeças não viram tanto assim, a menos que estejam quebradas ou severamente danificadas. Mas ali estava ele, com os olhos fixos em mim. E foi aí que percebi os olhos. Ou melhor, que não havia olhos. Havia apenas 2 buracos vazios e carcomidos me encarando. E, sim, eles estavam me encarando. Eu tinha certeza de que aquele cadáver tinha olhos quando foi trazido para cá. Não importava, porque eles não estavam mais lá. Eu pisquei. Dessa vez, ele estava sentado, com as pernas balançando na beirada da mesa. Elas balançavam como as pernas de um boneco de pano. E foi naquele terrível movimento que encontrei minha voz. Eu gritei e corri para a porta. Você se lembra daqueles corredores que eu mencionei? Os longos, pelos quais eu tinha que caminhar para chegar ao necrotério. Eles estavam alinhados com corpos. Estavam imóveis, sem respirar, visivelmente mortos. E absolutamente nenhum deles tinha olhos. Mas todos eles me encaravam. Isso quase me congelou no lugar, porque parecia que eu estava presa entre 2 mortes. Eu estava absurdamente aterrorizada de que, se eu entrasse no corredor, eles me atacariam como pássaros demoníacos e arrancariam meus olhos para que eu ficasse igual a eles. Tudo isso enquanto, no fundo da minha mente, eu sabia que o outro cadáver estava se aproximando rapidamente. Cometi um erro naquele momento. Eu me virei. Ele estava a menos de 1 metro de distância de mim. Aqueles buracos ainda cravavam em mim enquanto sua boca pendia, deslocada. Uma vibração profunda emanava de seu corpo, lentamente. Um fio de sangue escorria pelo canto de sua boca. Meu corpo tomou a decisão por mim. Eu corri. Corri até sair do hospital. As enfermeiras de plantão tentaram me parar, mas eu não pararia. Corri as poucas quadras que separavam o hospital do nosso dormitório. Entrei correndo e desabei no chão, assustando a vida de irmã Ruth, que estava na porta naquela noite. Irmã Ruth era rígida, mas gentil. Ela sabia que eu deveria estar no necrotério até as 4 da manhã, então estava pronta para me dar uma bronca até ver meu rosto. Não sei exatamente o que ela viu na minha expressão, mas ela não me repreendeu. Também não me perguntou o que aconteceu. Ela simplesmente ligou para o hospital para avisar que precisavam mandar alguém para me substituir. Quando ela desligou o telefone, eu já estava chorando, o terror se manifestando em lágrimas. Ela me abraçou e sussurrou: "Está tudo bem, você não precisa voltar lá." Eu nunca voltei. Em todos os meus anos como enfermeira, nunca mais desci naquele necrotério, nem em qualquer outro, para falar a verdade. Eu não sou estranha à morte. Eu não sou estranha à dor. Essas coisas não me assustam. Não, é o que acontece nas poucas horas depois da morte que eu não quero saber. Sou enfermeira de idosos e um dos pacientes fez uma confissão aterrorizante. Apesar do que alguns podem dizer, não é tão ruim assim trabalhar nessa área. Claro, alguns dos idosos podem ser difíceis de lidar, e como qualquer outro trabalho, há momentos de embrulhar o estômago, mas a maioria deles são os amores. Tudo o que é necessário é um pouco de compaixão e paciência para quebrar as barreiras. Então, sim,
Eu amo esse trabalho. Não desistiria dele se pudesse evitar. A única parte que eu não gosto são as confissões ocasionais de alguns dos pacientes. Dizem que as pessoas sentem quando o fim está próximo. E depois de alguns anos trabalhando nisso, comecei a acreditar. Alguns deles não têm mais ninguém, nenhum familiar ou amigo. Então desabafam seus segredos mais sombrios para nós, enfermeiros. Na maioria das vezes, são coisas bem leves. O velho Gregory traiu sua esposa quando estavam na casa dos 30. Larry era fã de BDSM extremo. Lisa roubou da empresa em que trabalhava por um tempo. Coisas que você não necessariamente espera, mas que também não surpreendem muito quando você pensa a respeito. Outras vezes, a linha é tênue entre o desconfortável e o perturbador. Jenkins se envolveu em uma briga de bar e fugiu, sem saber se o outro cara sobreviveu. Sasha fez um aborto sozinha, sem contar ao namorado que estava grávida. Ciara abandonou sua família, fugindo no meio da noite, e os cartazes de pessoa desaparecida a consumiram por dentro. Esse tipo de coisa mexe comigo, mas ao menos consigo entender de onde eles vêm. Posso simpatizar, mesmo que não concorde com suas ações. Mas, depois, há os monstros, aqueles que cometeram atos verdadeiramente atrozes, e suas confissões me mantêm acordada à noite. Júlia, a senhora mais doce que você poderia conhecer, manipulou seu marido até ele se suicidar, para poder receber o seguro de vida dele. Fred ajudou a incendiar uma vila inteira durante a Guerra do Vietnã, deleitando-se nas chamas e nos gritos dos moribundos. Sally abusou de sua filha enquanto ela crescia, a ponto de causar inúmeros problemas de desenvolvimento. Lembre-se, eu não estava lá para todas essas confissões. Nós, enfermeiros, costumamos compartilhar esses casos, por mais mórbido que pareça. Julgue se quiser, mas nós não pedimos para carregar esses fardos e buscamos alívio onde quer que possamos. Na maioria das vezes, são apenas fofocas inocentes, do tipo você não vai acreditar no que o Gus fazia quando era jovem. Outras vezes, há lágrimas e choro silencioso na sala de descanso, expressões frias e uma atmosfera tensa, sem nenhum traço de leveza. Mas essa é a vida nesse campo. A maioria de nós aprendeu a conviver com isso, e aqueles que não conseguiram foram embora. Eu estou no primeiro grupo, e não acho que a noite passada mudará isso. De qualquer forma, estou me adiantando. Você precisa de contexto para entender o que aconteceu. Tudo começou com Parker, então eu também deveria começar por ele. Ele é um velho amargurado. Não há como suavizar isso. Um homem difícil de lidar, com raiva e ódio por todos e por tudo, sempre fervendo sob a superfície. Ele é o tipo de pessoa que não ficará satisfeito até arruinar o seu dia. Ele está aqui desde antes de eu ser contratada, então as outras enfermeiras me alertaram sobre ele desde o primeiro dia. Que Deus te ajude se você tiver que interagir com ele. Ele pode arruinar sua semana inteira só com uma palavra. Me disseram. Eu não levei a sério, achando que ele não poderia ser tão ruim. Entretanto, ele era, mas não da forma que você esperaria. Ele não se tornava violento fisicamente como alguns dos outros idosos. Ele não jogava fraldas encharcadas de urina e fezes em nós. Ele jogava palavras, mas ele sabia como fazer com que elas cortassem, e profundamente. Nossa primeira interação aconteceu quando eu precisei verificar se ele tinha tomado seus remédios. Era uma noite agradável, e encontrei o velho Parker em seu quarto, relaxando em sua poltrona. Ele estava voltado para a janela, de costas para a porta, e nem se deu ao trabalho de virar quando eu entrei. Boa noite, Sr. Parker. Cumprimentei. Oi, carne fresca. Ele cuspiu uma resposta cheia de desprezo. Eu cerrei os dentes e tentei responder com educação. Meu nome é Jéssica, mas... Carne fresca, ele me interrompeu. Você não vai durar um mês. Então nem vou me incomodar em aprender seu nome. Agora, por que você está aqui? Expliquei o motivo, e ele apontou para o frasco de pílulas vazio na mesa ao lado. Depois voltou a olhar para o pôr do sol pela janela sem dizer mais nada. Então eu saí.
Foi assim pelas 3 semanas seguintes. Eu ia ao quarto dele por isso ou aquilo. Ele fazia comentários sarcásticos para me insultar e eu segurava a língua. Estava claro que ele não queria ninguém por perto, especialmente eu. Mas eu nunca fui de desistir. E não ia me dobrar para um velho ranzinza com uma vendetta contra a felicidade. Você ainda está aqui? Ele perguntou na 4ª semana, quando passei pelo quarto para trocar sua roupa de cama. Meu Deus, mulher, você é tão esperta quanto é bonita. Ele estava novamente em sua poltrona. A maior parte de suas noites eram passadas lá. Durante o dia, ele estava fora, ou na área comum, aterrorizando todos que encontrava. Mas assim que o crepúsculo se aproximava, ele se retirava para o quarto e ficava olhando pela janela até adormecer na poltrona. Ignorei o comentário, aproximando-me da cama com um novo conjunto de lençóis e fronhas. O que foi? Engoliu a língua, esqueceu como as palavras funcionam. Ele continuou me provocando. Eu tirei o lençol antigo e joguei no chão, mesmo que não estivesse tão sujo. Isso não seria uma grande surpresa. Honestamente, o único choque é que você aprendeu a falar em primeiro lugar. Agora, eu não recomendo fazer o que eu fiz, reagir como reagi. Naquele ponto, eu deveria ter jogado a toalha e saído, mas não o fiz. Depois de 2 semanas de abuso diário, eu surtei. Joguei os lençóis novos de qualquer jeito na cama e marchei até sua poltrona. Escuta aqui, seu velho decrépito. Não sei qual é o seu problema, mas não preciso desse tipo de tratamento na minha vida. Não me surpreende que sua família tenha te abandonado. Com essa atitude, eu também teria te largado aqui no primeiro momento que pudesse. Eu lancei insulto após insulto, esperando que Parker revidasse, mas ao invés disso, ele ficou lá, recebendo tudo. A cada palavra que saía da minha boca, os cantos dos lábios dele se erguiam, formando um sorriso satisfeito. Eu só parei quando fiquei sem fôlego, e ele esperou um momento para ter certeza de que eu tinha terminado. Como disse que se chama mesmo? Ele perguntou. Jessica. Jessica, ele repetiu, saboreando cada sílaba. Quer saber, eu gosto de você. E foi isso. Ele voltou a olhar para a janela, e eu pude terminar meu trabalho em paz. Eu me arrependi do desabafo por um tempo, com medo de que isso de alguma forma voltasse para me prejudicar e me demitisse. Mas Parker não contou a ninguém. Era nosso pequeno segredo. Todos os dias depois disso, ele sorria quando me via. Ainda me provocava, mas era diferente, mais jovial. Não estava tentando me insultar e me afastar, apenas me provocava. Mas eu consegui trabalhar com ele sem desmoronar em lágrimas depois. Então aceitei a vitória. Depois de um tempo, comecei a provocá-lo também. Ele me chamava de insulto do dia. Ríamos e seguíamos em frente. O que estou tentando dizer é que desenvolvemos esse vínculo estranho. E eu realmente comecei a me divertir. Comecei a esperar por isso. Não falávamos sobre mais nada. Eu não sabia nada sobre ele e ele não sabia nada sobre mim. Mas para mim, isso só acrescentava ao charme. A vida seguiu. E antes que eu percebesse, eu estava trabalhando lá há anos. Rumores sobre Parker abundavam. Todos tinham suas teorias e crenças, mas eu não podia confirmar ou negar nenhum deles. O homem ainda era tão misterioso para mim quanto no primeiro dia. Então, um dia, há cerca de um mês, as coisas começaram a mudar. Ele fazia menos comentários. Passava cada vez mais tempo em seu quarto, se isolando de todos. Parker sempre foi muito autossuficiente para alguém da sua idade, mas começou a precisar de ajuda com as coisas e eu podia ver que isso matava por dentro. Não me importava, era para isso que eu estava sendo paga, mas o homem tinha seu orgulho. Ele se recusava a ser visto por um médico e receber tratamento. Então todos esperávamos que ele fosse falecer em breve. Uma perspectiva que deixava a maioria das pessoas na casa de repouso felizes, mas eu, por um lado, temia. Mesmo assim, eu sabia o suficiente para não tentar falar com ele sobre isso. Uma noite, antes de ir para casa, eu fui checar como ele estava.
Parker estava em seu lugar usual na poltrona reclinável, cortinas abertas e janela escancarada. O sol já tinha se posto, afundado abaixo do horizonte, pintando de vermelho enquanto a noite se aproximava. Ele não reconheceu minha presença, não até que eu parasse ao seu lado. Oi, Jéssica. Ele cumprimentou, sua voz um baixo rugido. Eu quase respondi com oi, velho. Mas o som do meu nome e a maneira como ele o disse me fizeram hesitar. Pela primeira vez em todos os anos em que o conhecia, ele parecia sério. Um nó de dread formou em meu estômago. Está tudo bem, Sr. Parker. Seus lábios se curvaram nas extremidades, puxando seu rosto mago para um sorriso. Uma risada seca e rouca saiu de sua garganta, mas ele deixou minha pergunta pairar no ar por um longo momento. Vai para casa esta noite? Ele perguntou. Sim. Você poderia ficar só um pouco mais? Sim, respondi. Eu sabia o que isso significava. Parker sentia que seu tempo estava chegando e queria alguém ao seu lado. Me inclinei para pegar sua mão na minha. Mas um bastardo será um bastardo até o fim. Ele deu um tapa na minha mão. Então ficamos ali em silêncio desconfortável, observando a noite se instalar lá fora. Você é a coisa mais próxima que eu tenho de uma amiga, Jéssica. Ele disse de repente. A coisa mais próxima que eu tenho de uma família. Ele soltou outra risada, mas soou triste. Deus, eu sou tão patético. Pus a mão em seu ombro, e dessa vez ele não a afastou. Eu não fazia ideia do que exatamente dizer. Parker não era do tipo que gostava de discursos emocionais. Então, no final, fui com a verdade. Bruta como era, achei que ele apreciaria minha opinião honesta. É sua culpa por ser um velho rabugento. Você poderia ter muitos amigos aqui, então por quê? Você tem algum plano para esta noite? Ele perguntou, e eu balancei a cabeça em negativa. Então, posso responder a sua pergunta com uma história. É claro. Ele se ajeitou na poltrona reclinável, esperando o momento certo para encontrar as palavras certas. Eu já tinha visto isso antes em outros. Acham que estão prontos para se abrir até o momento de realmente fazê-lo. Com um suspiro, ele se resignou à situação e começou a falar. Parker nasceu em uma pequena cidade na década de 1940, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha um irmão mais velho e um pai, nenhum dos quais ele se lembra. O primeiro morreu de alguma doença quando era criança, e o segundo foi recrutado e morreu no exterior enquanto Parker ainda era um bebê. Isso deixou sua mãe sozinha para criá-lo, mas não eram os únicos a lutar para sobreviver naquela cidade. A maioria das pessoas também lutava. A vida naquela época era dura, especialmente para comunidades isoladas como a deles. Mas eu tive uma infância decente, Parker me assegurou. Minha mãe fez o melhor que pôde, trabalhando até o osso e passando fome na maioria das noites para garantir que eu não passasse. Ele fez uma breve pausa, desviando o olhar da janela para fazer contato visual comigo. Eu podia ver que ele estava desconfortável. Relembrar o passado lhe causava grande angústia. Mas ele desviou o olhar depois de um longo momento, de volta para o mundo escuro lá fora, e continuou falando. Apesar dos melhores esforços de sua mãe, a infância de Parker foi curta. Parker teve que crescer rapidamente, tornar-se confiável, ajudar em casa e encontrar trabalho. Não era tão incomum na época. Crianças com 8 ou 9 anos trabalhando lado a lado com os adultos. Não tínhamos muita escolha. Coisas como obter uma educação ou esperar até se tornarem adultos eram pouco mais que sonhos distantes. Mas, felizmente, Parker era grande para alguém de sua idade. Com apenas 10 anos, ele era mais alto e mais forte do que seus amigos de 15 anos. Ele podia lidar com o trabalho manual e ter um par de mãos extras, um segundo sustentador, fez maravilhas para o lar deles. Eu ainda me lembro do meu primeiro pagamento, ele disse com um sorriso triste. Uma pequena quantia, mas eu estava orgulhoso. Minha mãe queria que eu gastasse comigo mesmo para conseguir algo bom, mas eu não fiz. Comprei um saco de farinha para ela fazer pão,
e usei o tecido para fazer um novo par de calças curtas para mim. Sinto muito, eu gaguejei. Sim, eu também. Mas o tempo passou. Parker continuou trabalhando ao longo dos anos, vivendo um dia de cada vez. Problemas nunca estavam longe, mas ele os enfrentava de frente. Os adultos sempre tentavam subestimar seu trabalho, e outras crianças tentavam intimidá-lo para fora de seus escassos ganhos regularmente. A primeira vez que isso aconteceu, eu voltei para casa de mãos vazias com o nariz quebrado e o lábio estourado. Ele disse amargamente. 5 deles se juntaram contra mim. Era um mundo cão naquela época, quando ele tinha cerca de 13 anos, e sua mãe trouxe um novo homem para casa. Parker esperava uma mudança, uma chance de ter um pai, um modelo a seguir, alguém para ensiná-lo a ser um homem. Ele pensou que a vida ficaria mais fácil. Como eu estava errado, ele disse. Aquele homem era um alcoólatra abusador. Parker e sua mãe logo descobriram. Ela antes dele, mas ele viu os sinais. Mesmo continuando a trabalhar e trazer seu salário para casa, a comida de repente começou a faltar. Sua mãe sempre tinha hematomas que tentava esconder, e seu padrasto estava sempre bêbado. Quando eu voltei para casa espancado novamente pelas crianças mais velhas, eu estava esperançoso pela primeira vez. Pensei que ele iria lá fora e faria algo a respeito. Ele não o fez. Eu perguntei com hesitação. Parker me olhou como se me achasse inocente demais. Ele também me espancou por ser um bichinha, em suas próprias palavras. Melhor não acontecer de novo. Ouviu. Ele disse que na próxima vez que eu voltasse para casa de mãos vazias, ele me mostraria um verdadeiro inferno. Porque você não fugiu, ou não chamou as autoridades. Para onde eu deveria fugir? Ele respondeu, e as autoridades não davam a mínima. Ele continuou suportando o abuso, pelo bem de sua mãe. Não podia deixá-la sozinha com seu padrasto, mas isso escalou gradualmente. Logo, seu padrasto começou a pegar o dinheiro de Parker diretamente. Então ele começou a espancar sua mãe em público. Não demorou muito para que ele começasse a me agredir regularmente. Parker disse, mas isso mantinha minha mãe segura. Então eu suportava. Nas noites em que eu era espancado, ela estava segura. E essas noites só se tornaram mais comuns com o tempo. No começo, Parker era espancado por intervir, assumindo o lugar de sua mãe. Depois ele era espancado por não trazer dinheiro suficiente para casa, e depois por nenhum motivo. Em algum momento, eu não consegui mais suportar. Eu estourei, Parker admitiu. As outras crianças roubaram meu dinheiro novamente, e eu estava com medo de voltar para casa naquela noite. Medo do que ele faria comigo. Então eu corri para a floresta, procurando um lugar para dormir. E em vez disso, encontrei esse velho poço. Velho poço? Eu perguntei, não sabendo o que isso tinha a ver com o resto da história. Você sabe, um buraco no chão para as pessoas pegarem água potável. Parker confirmou. Eu sei o que é um poço. De qualquer forma, ele encontrou esse velho poço, uma coisa deteriorada, há muito fora de uso e em sério estado de deterioração. Parker quase caiu dentro quando se inclinou para olhar para baixo. Ele jogou um pedregulho dentro, mas ele nunca caiu. Então ele tentou cuspir dentro e gritar para o fundo do poço. O eco durou muito tempo, muito mais do que deveria. Parker ouviu em admiração enquanto sua própria voz reverberava do poço por minutos a fio, sem enfraquecer. Mas, além da admiração, isso lhe deu uma ideia. Eu não gostei do som disso. Eu acabei voltando para casa naquela noite. Parker disse. Encontrei ele espancando minha mãe porque eu não estava lá, e ele me perseguiu quando me viu. Parker levou seu padrasto para fora da cidade e para a floresta, mais longe da civilização, cada vez mais entre as árvores, até que ele ouviu o eco fraco do poço ainda chamando. Eu me escondi perto e fiquei em silêncio. Ele disse. Esperei ele encontrar o poço, e ele encontrou.
Ele ouviu os ecos do meu grito e pensou que eu tinha caído dentro do maldito poço tentando me esconder. O idiota riu sobre isso. Seu padrasto se aproximou do poço e se inclinou para olhar para dentro, ainda rindo. Você já aprendeu a lição, seu maldito bastardo. Parker imitou. Pouco sabia ele que eu aprendi. Só não era a lição que ele queria que eu aprendesse. Parker surgiu de seu esconderijo enquanto seu padrasto estava distraído e correu em direção a ele. Tudo o que foi necessário foi um único empurrão, ele disse sombriamente. Um único empurrão e ele caiu pela borda. Caiu naquele abismo de cabeça para baixo, gritando até o fundo. A partir daquele dia, o eco da voz dele se juntou à minha no poço. As autoridades fingiram procurá-lo por alguns dias, mas ninguém realmente se importava. Ele era apenas um bastardo alcoólatra. Então todos pensaram que ele teve o que merecia. Que ele morreu em uma vala qualquer ou fugiu em busca de pastos mais verdes e outras pessoas para aterrorizar. Ninguém suspeitou de nós, disse Parker. Nem minha mãe, que estava muito fraca para se defender, e me viam apenas como uma criança. Não havia como para eles imaginar que qualquer um de nós pudesse matar um homem adulto. No entanto, com ele fora de cena, a vida de Parker melhorou um pouco. Ele ainda ganhava um trocado, e as outras crianças ainda o intimidavam, mas pelo menos ele podia descansar em paz em sua própria casa. Eu ia até aquele poço todos os dias no começo, depois a cada 2 dias, e então, no máximo, uma vez por semana. Mas os gritos nunca pararam, dia e noite. Eles ficaram mais fracos, mal um sussurro no vento, mas eu ainda podia ouvi-los. Isso não te assustava? Me aterrorizava, admitiu Parker. Mas eu também vi as possibilidades. Essa resposta me arrepiou. Pensei por um momento em encerrar a noite, terminar a confissão de Parker e ir embora. Mas eu também estava curioso, para o bem ou para o mal. Próximo foram as crianças que me intimidavam, continuou Parker. Demorei um bom tempo para reunir a coragem, até mesmo para considerar isso. Mas abuso suficiente empurrará homens razoáveis a ações irracionais. A gangue tinha 5 membros, o líder com 19 anos e o mais jovem mais ou menos da idade de Parker. Os demais estavam na faixa intermediária. Mendigos famintos, Parker os chamava, órfãos ou com vidas domésticas semelhantes à sua, que os empurraram para fugir e enfrentar o mundo. Exceto que eles eram preguiçosos, disse Parker. Pegaram o caminho mais fácil: roubar, enganar, intimidar outras crianças. Como fizeram comigo. A comunidade não estava feliz com eles, mas como nunca atacavam adultos, eram tolerados. Até que espancaram Parker pela 100ª vez e ele decidiu que tinha chegado ao seu limite. Eu só queria me livrar do líder deles, disse ele. Achei que a pequena gangue se desintegraria sem ele, mas eu não consegui separá-los. Parker tentou desafiá-lo para uma luta um contra um fora da cidade, mas ele veio com o resto da gangue e estava furioso. Você podia ver a sede de sangue nos olhos dele a quilômetros de distância. Eu sabia que eles iam me dar um inferno como nunca antes. Então eu não tive escolha. Todos os 5 tinham que ir. Parker fugiu. E assim como seu padrasto, eles o perseguiram para a floresta. Ele se escondeu perto do poço novamente. Quando eles se aproximaram para inspecionar as vozes ecoantes, Parker repetiu seu truque anterior. Empurrei o menino mais velho primeiro, disse ele com uma voz impassível. Então, antes que os outros tivessem a chance de perceber, empurrei também o segundo mais velho. Os outros eram menores, eu podia lidar com eles. Eles tentaram fugir, escapar com suas vidas, mas eu não podia deixar. Parker os perseguiu e alcançou o mais jovem primeiro. Ele fez o garoto tropeçar por trás e pisou em seu joelho para quebrá-lo. Depois continuou. O segundo ele agarrou pelos ombros e o lançou contra uma árvore de cabeça para baixo, quebrando seu pescoço. Eu derrubei o último e coloquei ele em um estrangulamento. Ele chutava as pernas, arranhava meu braço, tentou me morder algumas vezes. Quando percebeu que não conseguia se soltar, começou a implorar,
a suplicar pela sua vida. Disse que não falaria uma única palavra sobre o que aconteceu ali. Ele implorou assim até o poço, até que suas pernas estavam sobre a borda. O garoto com o pescoço quebrado não era mais uma preocupação, e o que estava com a perna quebrada arrastou-se por uma boa distância quando Parker chegou até ele. Mas ele seguiu com isso, e naquela noite o poço ganhou 5 vozes a mais. Parker interrompeu seu relato por um momento e olhou para o horizonte. No começo, pensei que ele estava me dando um tempo para processar o que ouvi e o que estava procurando palavras. Eu olhei para fora também, e a silhueta de uma árvore contra o céu estrelado balançou à distância. Um grito reverberante seguiu. Não temos muito tempo. Tenho que me apressar, Parker sussurrou. Eu estava congelado ao seu lado enquanto ele retomava a história. Chocado, com medo, sem saber o que ia acontecer ou o que eu deveria fazer. Eu já tinha testemunhado algumas confissões até aquele ponto, mas nenhuma chegou perto da de Parker. Ele confessou 6 assassinatos em apenas alguns minutos, e eu estava certo de que haveria alguns mais até ele terminar comigo. A culpa me consumia por dentro, confessou ele. Eu ia ao poço todos os dias, lutando contra o desejo de pular nele eu mesmo. Ninguém sentiu falta daquelas crianças, e ninguém na comunidade culpou Parker. Ele não era o único a ser intimidado por eles, e, em algum nível, todos estavam felizes por eles terem sumido. Um problema a menos em suas vidas. Então estavam felizes em fingir que os 5 fugiram para realizar grandes roubos. Eu fiquei deprimido por anos por causa disso, mas continuei me dizendo que eu tinha que fazer isso, que minha vida estava melhor agora. Mentiras que eu só acreditava parcialmente, mas que me levantavam da cama pela manhã. Outra árvore balançou do lado de fora, mais próxima de nós, mas não houve um grito dessa vez. Parker estremeceu visivelmente. De qualquer forma, os anos passaram voando. As pessoas continuavam saindo da pequena cidade, indo para grandes cidades em busca de trabalho. Eu fui um deles. Encontrei essa garota maravilhosa e fui embora com ela. Eles levaram a mãe de Parker também, e os 3 encontraram trabalho em alguma fábrica. E por alguns anos, ele pensou que havia deixado a pequena cidade e suas horríveis ações para trás. Até que comecei a ouvir gritos à noite, vozes que eu reconhecia. Pensei que estava imaginando. Tentei me convencer de que era nada mais do que eu enlouquecendo com a culpa. Outra árvore balançou do lado de fora, seguida de um uivo. E deixe-me adivinhar, era tudo muito real. Parker acenou com a cabeça. Minha mãe desapareceu uma noite e nunca a encontramos. A polícia da grande cidade levou isso um pouco mais a sério, mas não conseguiram descobrir uma única pista. Sem testemunhas, sem suspeitos, nada. Mas Parker sabia exatamente onde encontrá-la, ou o que restou dela. Após uma longa viagem de volta à sua cidade natal e uma trilha pela floresta, seus piores medos foram confirmados. A voz de sua mãe se juntou ao coro torturado no poço. Eu desabei ali mesmo. Chorei naquela floresta sozinho a noite inteira. Era para ser eu, não ela. Ele voltou para casa, se não apenas pelo bem de sua namorada e futura esposa. Ela estava grávida, logo teriam seu primeiro filho, e Parker queria uma vida melhor para eles do que a que teve na infância. Ele estaria lá para seus filhos, para sua esposa, para garantir que estivessem bem. Eles se casaram com pouca pompa, poucos amigos e ainda menos familiares para um casamento apropriado. E seu filho nasceu alguns meses depois. A bebê mais linda do mundo, Parker explicou com um brilho nos olhos. Segurá-la, ouvir seu choro, era tudo o que eu sempre quis. O suficiente para justificar tudo o que eu tinha feito e passado em um instante. Outra árvore balançou do lado de fora, e algo começou a tomar forma na vegetação na borda da propriedade. Eu soltei um grito, e Parker estendeu a mão para mim. Ele agarrou meu antebraço e me segurou enquanto eu tentava recuar. Ainda temos alguns minutos, ele disse calmamente. E não se preocupe, não está aqui para você. Você está a salvo. Ele continuou com o resto de sua história,
e eu tive que me esforçar ao máximo para dividir minha atenção entre ele e o que quer que estivesse lá fora. Eu prezei cada momento com minha esposa e filha, mas você sabe como essas coisas vão. Ela cresceu em um instante. Antes que eu percebesse, ela falou suas primeiras palavras, deu seus primeiros passos, momentos dos quais eu não poderia me orgulhar mais como pai. A coisa rugiu, um som gutural que sacudiu meus ossos. Animal morrendo foi meu primeiro pensamento. Um coiote sendo assassinado ou uma raposa entrando no cio. Ela deu um passo à frente, para o fraco círculo de luz que cercava a casa de cuidados, e eu vi um rosto humano. Então outro, e mais um, contorcidos em agonia e juntos formando uma cabeça gigantesca. Então aquela coisa voltou mais uma vez, disse Parker, erguendo uma mão para apontar para a besta que avançava. Mais gritos à noite, mais gemidos e uivos. Eu sabia o que ela queria, mas eu não podia deixar que ela me pegasse ou pegasse minha família. Mais um passo trouxe seu pescoço e torso à vista. Músculos pulsantes se cruzando aleatoriamente, pele esticada, dezenas de braços humanos saindo dela em lugares aleatórios. Sua miríade de olhos se movia para todos os lados, escaneando, procurando. Eu sabia que tinha que fazer algo antes que fosse tarde demais. Ou me livrar dela ou a apaziguar. E eu sabia o que ela queria. O quê? Perguntei, gaguejando e tremendo de medo. Pessoas, corpos, vítimas, respondeu Parker. Mais delas. Eu abri seu apetite e agora ela estava com fome. Se eu não desse o que ela queria, ela tomaria por conta própria. Tiraria meu mundo de mim. Eu não queria fazer isso. Tentei me convencer a não fazê-lo até o último momento. Mas eu estava com pressa e preocupado com minha família. Então eu voltei para a cidade. Por um momento, desejei que meus olhos pudessem fazer o mesmo que os da criatura. Eu queria virar e olhar para Parker, ver seu rosto, mas não ousei tirar os olhos dela. Cada músculo do meu corpo estava tenso, me mantendo no lugar. Eu mal conseguia respirar. Ela deu mais um passo à frente, e todos aqueles olhos mortos e arregalados se fixaram. Cada um deles focado na janela, no quarto, em mim e em Parker. Eu sequestrei alguém, disse Parker, sua voz se desfazendo em um choro nas pontas. Um homem mais velho que vivia sozinho. Eu o conhecia. Sabia que ele era viúvo há décadas, e ele me conhecia. Ele mal lutou enquanto eu o amarrava e o amordaçava. Eu esperava que ele implorasse também, como as crianças. Eu esperava que ele lutasse comigo, mas o silêncio foi pior de alguma forma. Ele sabia sobre aquilo, aquela coisa. Consegui empurrar a pergunta para fora. O quê? Não. Claro que não, respondeu Parker. Ele era apenas velho e frágil, e sabia que não poderia fazer nada para me parar. Talvez ele já tivesse desistido da vida há muito tempo, como eu acabei fazendo. Não sei. O restante do monstro entrou em vista enquanto avançava em direção à janela aberta, e havia muito mais do que eu esperava. Tantas pernas se movendo de forma desordenada, batendo no gramado em ângulos estranhos para arrastar o corpo. Parecia surreal, como se aquela janela fosse uma tela e eu estivesse apenas assistindo a algum filme de terror barato com efeitos especiais ainda mais baratos. À noite, arrastei o velho para fora da cidade e pela floresta. Levei-o ao poço. Fiz uma oração curta por sua alma e o empurrei para fora da borda. Ele caiu sem emitir um som, disse Parker. O monstro parou a poucos pés da janela e estendeu o pescoço para a frente. Nesse ponto, eu estava praticamente inútil, mais um adereço do que um participante ativo. Parker me soltou e tentou se levantar, falhando 2 vezes. Seus ossos velhos estavam sem força, mas ele ainda tinha determinação. Na terceira tentativa, conseguiu ficar de pé, mesmo que um pouco trêmulo. Eu voltei para minha esposa e filha depois disso, ele disse, dando um passo em direção à janela, e tudo estava bem por um tempo. Ver seu sorriso crescendo, tê-la ao meu lado, mantinha a culpa afastada. Ela era meu mundo,
e eu estava pronto para fazer qualquer coisa para manter meu mundo de desmoronar. O monstro fez um som de agrado. Um de seus muitos rostos se movia por sua pele, empurrando contra o resto, até chegar ao primeiro plano. Um sorriso largo tomou conta de seus lábios, substituindo a expressão de agonia. Da próxima vez que os gritos retornaram, eu sabia o que tinha que fazer. Sabia como seria o resto da minha vida, quais pecados eu teria que cometer. A cada poucos anos, eu voltava àquela cidade amaldiçoada, sequestrava alguém no meio da noite e o jogava no poço. O sorriso no rosto em primeiro plano só ficou mais largo, mas o restante não combinava. Eles começaram a sussurrar agressivamente, suas vozes se fundindo à medida que ficavam mais altas. Continuei com isso até minha filha crescer, até ela encontrar um rapaz com quem queria se casar e se mudar, até todos saírem daquela cidade para que se tornasse uma concha vazia para a floresta retomar. Eu chamava isso de trabalho bem feito. Achava que minha filha estava segura e que finalmente poderia deixar o monstro me levar, que eu finalmente pagaria por todos os meus pecados. Parker fechou o espaço até a janela, e o monstro também fez o mesmo. Ele empurrou seus muitos braços para dentro do quarto, mãos grandes e pequenas agarrando o ar enquanto tentavam alcançá-lo. E o que aconteceu com ela? Perguntei. A pergunta soou estranha saindo da minha garganta e saindo da minha boca, como se fosse dita por alguém a milhões de milhas de distância, completamente desconectada da situação. Parker estendeu um de seus braços, mas pausou e se virou para me encarar. O que você acha que aconteceu, Jéssica? Ele perguntou com uma voz sombria. O que você acha que me fez fugir pelo resto da minha vida? Me fez ficar cansado de me aproximar das pessoas e fazer amigos. Segurei a resposta, se não apenas porque eu tinha mais uma pergunta. Por que me contar tudo isso? Parker sorriu. Porque sou um velho egoísta, disse ele. Eu queria que pelo menos uma pessoa soubesse e talvez sentisse minha falta. E agora você sabe. Ele deu o passo final que o trouxe ao alcance do monstro e este agarrou seu braço com 100 dedos. Os muitos olhos olharam além de Parker, diretamente para mim. Obrigado, Jéssica, disse Parker, com as costas para mim. Você pode ir agora, seria o melhor. Eu não discuti com ele sobre isso. Andei lentamente para trás em direção à porta. Minha cabeça estava pesada, a mente girando, e minhas pernas pareciam estacas instáveis de 100 metros de comprimento. Mas eu fiz isso. Cheguei à porta, recuei para o corredor e a fechei gentilmente. Parker me observou o tempo todo, com um sorriso pacífico nos lábios até o trinco clicar. O resto da noite foi um borrão. Eu vaguei para a sala de descanso com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas nem percebi que estava chorando até tentar acender um cigarro e uma lágrima caiu sobre ele. Minhas mãos tremiam como um terremoto, assim como o resto de mim. Fumei metade do maço, esperando e rezando para que aquela coisa saísse para que eu pudesse ir também. Algumas horas depois, finalmente consegui coragem para fugir da casa de cuidados e ir para meu carro. Dirigi para casa em um turbilhão, os olhos se movendo a cada pequeno movimento, e não consegui dormir um minuto até o amanhecer. Mas voltei à casa de cuidados para meu próximo turno, parecendo um fantasma. A polícia estava lá, interrogando todos sobre o desaparecimento de Parker, e eu menti para eles. Não poderia contar a verdade, não quando nem mesmo sei onde está aquele maldito poço. Então, sim, eu menti até que eles me deixassem em paz. Eu menti até que eles entraram em seu carro e partiram. Todos os outros estão extremamente felizes que Parker finalmente se foi, e eu me destaco entre eles como um dedo dolorido, sentada na sua poltrona, escrevendo isso enquanto o pôr do sol se aproxima. Percebi que ele estava certo em ambas as coisas. Ele era um velho egoísta e deixou alguém que sente falta dele. Eu sou enfermeira. Na noite passada, vi algo estranho na câmera de segurança da emergência. Eu estava sentada na estação de enfermagem, lendo tabloides e bebendo café quando Olga,
A outra enfermeira de plantão me cutucou no braço. A garotinha escapuliu. Ela disse, com uma risada: "O quê?" Ela apontou para o feed da câmera de segurança. Pequena Madeline estava de pé no corredor, sua imagem granulada. Tínhamos admitido Madeline às 20h23. Uma garotinha. Não tinha mais de 6 anos. Seu rosto coberto de sangue. Ela havia caído feio pelas escadas. O Dr. Thompson estava preocupado que ela pudesse desenvolver um hematoma subdural. Então a estávamos mantendo para a noite. Não, ela não deveria estar acordada. Eu pausei, inclinando-me em direção ao monitor. E onde ela arranjou essas roupas? Ela não estava usando o vestido hospitalar em que a havíamos colocado para dormir. Não, ela estava vestindo um vestido preto, meias brancas e sapatos pretos brilhantes, como se estivesse toda arrumada para a igreja ou um funeral. E ela continuava virando a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse esperando alguém descer pelo corredor. Então, vai buscá-la ou não? Olga disse, olhando para cima do telefone. Sim, eu vou buscá-la. Empurrei a cadeira, levantei-me e andei rapidamente pelo corredor. Madeline, eu chamei ao dobrar a esquina. Minha respiração parou na garganta. Não havia ninguém lá. Caminhei até o quarto dela. Eu chamei, colocando a cabeça para dentro. Ela estava dormindo tranquilamente na cama, com seu vestido hospitalar, com seu soro ainda conectado. Estranho. Voltei para a estação de enfermagem. Não pude evitar sentir um pouco de inquietação. Eu sei que crianças às vezes fazem coisas esquisitas, mas não há como uma menina de 6 anos refazer uma intravenosa. Eu me sentei de volta na estação de enfermagem. Olga ergueu as sobrancelhas para mim. Você a encontrou? Sim, ela está dormindo no quarto dela. Eu me inclinei para ela e abaixei a voz. Isso vai parecer muito estranho, mas eu não acho que ela tenha saído da cama. Oh, assustador, ela diz, com um sorriso. Talvez ela esteja possuída por aquele monstro pegajoso de que você não parava de falar na semana passada. Voltou a digitar. Eu a encarei. Isso não é algo para se brincar. Ah, é. O que você vai fazer? Me matar. Ela ergueu as mãos diante de si. Estou tão assustada. Eu rolei os olhos e voltei a ler sobre a meia-sereia que aparentemente apareceu nas margens do lago Erie. Puxa, não consigo acreditar que as pessoas realmente acreditam nessas coisas, pensei. Eram 3h40 quando aconteceu de novo. Eu olhei para cima no corredor e o monitor de segurança chamou minha atenção. Madeline estava parada bem na frente da porta dela, com seu vestido e meias, exceto que ela parecia assustada, dessa vez. É a Madeline de novo, eu disse, cutucando Olga. No momento em que eu falei, uma das luzes piscou no final do corredor. O feed do vídeo escureceu. Olga olhou para cima de seu telefone, com quem ela estava até depois das 3h, e seguiu meu olhar. Ah, é a garotinha demoníaca de novo, disse rindo. Eu a encarei. Se você acha tudo isso tão engraçado, vá verificar ela. Os olhos dela se arregalaram um pouco. Ok. Ela se levantou lentamente, demorando o máximo possível. Então ela desapareceu pelo corredor. Eu voltei para o feed de vídeo. Outra luz tinha se apagado no final do corredor. O vídeo estava mais escuro e granuloso agora, mas eu ainda conseguia distinguir a pequena forma de Madeline parada na frente do quarto, não mais que uma silhueta. Clique. Outra luz se apagou. Então outra. E outra. O corredor estava rapidamente mergulhado na escuridão, até que a única luz acesa era a que estava acima da porta de Madeline. Bem, droga, eu murmurei para mim mesma. Vamos precisar de um eletricista. Bebi os últimos restos do meu café gelado. Quando coloquei o copo para baixo, eu vi. Meu sangue gelou. Era uma sombra, uma silhueta granulada, se contorcendo e se movendo na escuridão. No início, pensei que fosse Olga, vindo do outro lado do corredor. Não era. Era muito alta,
estendendo-se do teto ao chão. Muito fina, sem ofensa a Olga. Eu me inclinei para o monitor. A sombra ficou mais escura, maior. Ela lentamente se derramou da escuridão para a luz do corredor, bem ao lado de Madeline. Era tão escura e sutil que pensei que pudesse ser apenas um truque da câmera, um erro da baixa luminosidade. Mas Madeline também a viu, porque ela estava recuando, esticando os braços sobre a porta do quarto hospitalar aberta. Sacudindo a cabeça violentamente, a sombra avançou. Meus olhos se desviaram rapidamente do sistema de segurança para o console da enfermagem. Não, os sinais vitais de Madeline estavam despencando. Sua frequência cardíaca, pressão arterial. Eu me levantei e corri pelo corredor. Olga acabava de chegar, com a mão na maçaneta da porta. Metade do corredor estava escuro, assim como no feed. Mas não havia sombra alta como eu tinha visto, nem Madeline de pé no corredor. Chame o Dr. Thompson, gritei. Ela está em perigo. Eu passei por ela, entrando no quarto. Madeline estava deitada imóvel na cama. Seu coração havia parado. Corri até ela. Comecei a fazer a ECP. Vamos lá, vamos lá. Eu gritava internamente. Por favor, não a leve de nós. Seu batimento cardíaco voltou justo quando o Dr. Thompson entrou correndo. Eu caí contra a parede e comecei a chorar. Mantivemos Madeline no hospital por mais alguns dias, mas eu não acho que precisávamos. Ela parecia se recuperar rapidamente. Enquanto eu verificava seus sinais vitais para liberá-la, quase tinha esquecido toda a sombra. Como você está se sentindo? Eu perguntei, enquanto tomava sua pressão arterial. Ótima, Madeline disse. Ela se virou para os pais. Ela me salvou. Ah, foi nada. Ela me olhou. Não você, ela diz, de forma condescendente. Maggie. Eu franzi a testa para ela. Garotinha ingrata. Quem é Maggie? A mãe de Madeline olhou desconfortável para o chão. O pai dela envolveu um braço em torno dela e tossiu estranhamente. Ok? Então, você está liberada, eu disse, arrancando a braçadeira de pressão arterial. Legal, ela exclamou. Ela pegou a mão da mãe e as duas saíram para o corredor, mas o pai ficou para trás. Obrigado por tudo, ele disse, com um sorriso. Pelo que eu entendi, você salvou a vida de Madeline. Não, foi a Maggie, eu disse, revirando os olhos. Ele tossiu novamente, de maneira estranha. A curiosidade me consumiu. Completamente ultrapassando meus limites como enfermeira, eu perguntei: quem é Maggie? Uma amiga imaginária? Perguntei. Ele suspirou pesadamente. Bem, meio que, quando minha esposa estava grávida de Madeline, na verdade, ela estava grávida de gêmeos. Meu coração parou, gêmeos idênticos, mas um deles faleceu no útero. Ele continuou. Contamos para Madeline, já que não acreditamos em manter segredos. Mas parece que cometemos um erro. Pequena Madeline tem uma imaginação hiperativa. Sempre fala sobre Maggie, como se ela ainda estivesse conosco. Ele tossiu novamente, estranhamente, e eu percebi que era para conter um choro iminente. Ele estendeu a mão para apertar a minha. Muito obrigado novamente. Ele se virou e seguiu sua família pelo corredor. Mas tudo que eu conseguia pensar era na garotinha, que parecia exatamente com Madeline, parada do lado de fora da porta dela, a protegendo. Nunca presenciei nada fora do comum durante 10 anos trabalhando como enfermeira, até 9 meses atrás, quando uma mulher em situação de rua apareceu na emergência, grávida e exausta. Ela usava um jeans e um suéter velho e rasgado que ia até os joelhos. Fui a primeira a ver. Ela tropeçou contra a parede da entrada e caiu pesadamente sobre o quadril. Chamei ajuda e corri até ela. Meu colega Leon e eu a levantamos e a levamos até uma cama. Sempre tive um bom controle das emoções, algo essencial nesse trabalho para tranquilizar os pacientes. Leon, porém,
Estava há apenas 6 meses no emprego e recuou, de forma nada profissional, por causa do cheiro forte que saía da boca da mulher. Era um odor seco, forte, típico de uma halitose severa. Assim que ela deitou, se encolheu em posição fetal e apertou a barriga. Ela não parecia nada bem, muito pálida, com um tom amarelado na pele. Não se preocupe, você está segura. Eu disse. Os olhos da mulher eram enormes e se moviam freneticamente entre mim e Leon. Qual é o seu nome? Eu sou a Sônia. Os lábios dela tremeram levemente antes de responder. Sophie. Sophie, você veio andando até aqui. Ela estava descalça, algo que não percebi de imediato. Seus pés estavam praticamente pretos, cobertos de sujeira. Sim, andei. Estava um calor insuportável lá fora, e ninguém ajudou essa mulher. Senti uma tristeza enorme por ela. Isso não é bom, Sophie. De quantos meses você está? Ela engoliu seco, gemeu e olhou para a barriga. Eu não sei. Está tudo bem? Não tem problema. Leon, pode pegar o ultrassom, obrigada. Sophie, você se importaria de levantar o suéter? Preciso examinar sua barriga. Ela ficou tensa. Não vai demorar mais do que 1 segundo. Rapidamente fechei as cortinas para dar privacidade. Ela relaxou um pouco, então lentamente levantou o suéter. A barriga dela era um mosaico de hematomas amarelados e roxos, com feridas e arranhões que ainda sangravam. Segurei o impulso de ofegar. O que aconteceu, Sophie? Ela cobriu a barriga. Eu precisava examiná-la fisicamente, mas decidi não forçar. Ela baixou os olhos. Está me matando. Eu preciso tirar isso. Preciso de ajuda. Num primeiro momento, achei que alguém a tivesse espancado, mas por que poupariam o rosto? As lesões estavam concentradas na barriga. Percebi que ela havia feito aquilo a si mesma. Provavelmente, havia batido no próprio bebê com as mãos ou algum objeto. Senti-me enjoada. Eu precisava avisar a equipe de psicologia antes que ela fizesse mais mal a si mesma ou ao bebê. Tentando mantê-la distraída, perguntei por que você acha isso, Sophie. Ela apertou o suéter, sem ligar para a dor que sentia na barriga. Eu já te disse, está me matando. Quem quer que tenha colocado isso em mim, eu não quero. Não quero isso dentro de mim. De repente, ela fechou o punho, ergueu acima da cabeça e o desceu com força sobre o próprio estômago, emitindo um som abafado. Sophie, por favor, não faça isso. Leon, alguém. Tentei segurar seus pulsos, mas ela era mais forte do que parecia. Ela puxou os braços com violência e voltou a bater na própria barriga repetidamente, gemendo de dor a cada golpe. Ouvi Leon correndo com o carrinho de ultrassom. Ele estacionou do lado de fora das cortinas e entrou correndo. Acho que a visão de uma mulher grávida se machucando dessa forma o paralisou. Ele ficou imóvel, de boca aberta. Leon. Gritei, ainda lutando com a paciente. Ele finalmente reagiu e foi para o outro lado da cama. Mas agora já era tarde. Sophie desabou de costas, exausta, com os braços caídos ao lado do corpo. Chama a psicologia e o Dr. Goldman agora, ordenei. Sophie, você está machucando o bebê. Por favor, relaxe. Está bem? Vamos te dar algo para a dor. Certo. Ela não estava ouvindo. Seus olhos estavam vidrados, perdidos. Ela lambeu os lábios e então sorriu. Ele não está se mexendo. Ela sussurrou. Ele não está se mexendo. Ela começou a rir. Um riso muito baixo, quase inaudível, mas tenho certeza de que era riso. Eu só conseguia olhar, incrédula. Leon colocou a cabeça para dentro das cortinas. Eles estão a caminho. Fui surpreendida quando Sophie se levantou abruptamente. No instante em que olhei para o lado, ela havia ficado ainda mais pálida. Ela sugou o ar desesperadamente. O sorriso desapareceu. Seus olhos estavam apavorados. Está tudo bem. Deus, onde diabos estava o médico? Eu tentei guiar Sophie de volta à cama,
Mas antes que sua cabeça tocasse o travesseiro, seu corpo inteiro convulsionou violentamente e ela foi arremessada para fora da cama. Ela caiu aos meus pés, de barriga para baixo. Droga! Leon tentou ajudá-la, mas recuou novamente. Ela se colocou de quatro e começou a engasgar como um gato com uma bola de pelo. Houve um som estranho de estalo, seguido por um jorro de líquido espesso e preto que saiu da boca de Sophie. O líquido continuou a sair, com as veias de seu pescoço e testa saltando de esforço. Eu me ajoelhei no vômito, tentando não respirar o fedor horrível enquanto esfregava suas costas. Leon tentou colocar uma sacola de vômito debaixo da boca dela, mas o braço dele acabou coberto de sujeira. Respira. Apenas respira, Sophie. Eu disse. O fluxo parou. Sophie puxou uma respiração ofegante. Já estava assustadoramente azul. Tira isso. Ela murmurou de novo. Tira isso de dentro de mim. O vômito começou novamente. Eu me levantei enquanto ela continuava a expelir o líquido sem parar. Eu sinceramente não sabia o que fazer. Apenas fiquei ali, olhando para ela e para a poça que aumentava a cada segundo. Leon fazia o mesmo. Foi então que o Dr. Goldman chegou. O que está acontecendo? O médico olhou para Leon em busca de uma explicação. Depois para Sophie e a bagunça ao redor. Sua expressão se distorceu. Jesus! Levem-na de volta para a cama. Ela não fica na cama, murmurei. Sophie começou a tremer violentamente enquanto mais filetes de preto saíam dela. A qualquer segundo eu esperava que ela desmaiasse por falta de oxigênio. Na verdade, era inacreditável que ela ainda não tivesse apagado. Então façam ela ficar. Dr. Goldman gritou, mas não fez nenhum esforço para ajudar a paciente que se contorcia. O vômito cessou mais uma vez. Sophie, muito lentamente, voltou a sentar sobre os calcanhares. Ela fez contato visual com o médico. Um colar de gosma preta escorria do queixo até o peito. O doutor olhou para ela com repulsa. Sophie, você pode se mexer? Perguntei gentilmente. Ela me olhou sem mover a cabeça, apenas seus olhos. A parte branca dos olhos estava completamente vermelha, com vasos sanguíneos rompidos. Ela levou as mãos ao pescoço e gentilmente o envolveu com os dedos. Impeçam-na, ordenou Goldman, e tentamos. Mas Sophie não podia ser parada. Ela começou a arranhar o pescoço. Suas unhas curtas não conseguiram fazer muito estrago. Seu rosto ficou ainda mais azul. As veias saltavam. Goldman decidiu que ele próprio resolveria a situação e arregaçou as mangas, entrando na briga e levantando Sophie pelos pés. Assim que ele o fez, algo dentro de Sophie estalou. Um último jorro de vômito atingiu o peito do doutor. Ele a soltou imediatamente. Ela caiu de joelhos novamente. O som de estalos voltou. Seu rosto estava de um roxo profundo. Seus olhos estavam prestes a saltar do crânio devido à pressão. Ela estava horrível. O pescoço começou a inchar. O doutor estava tão chocado quanto Leon e eu. Mais duas enfermeiras também observavam da porta da cortina. Outros pacientes começaram a reclamar do cheiro, pedindo para que alguém borrifasse algum desodorizador de ambiente. Os olhos de Sophie reviraram, mas ela ainda estava consciente. Seus arranhões ficaram sem força e pararam. Seus braços caíram ao lado do corpo como marionetes. O inchaço se moveu, subiu pela garganta dela, cada vez mais. Sangue jorrou de sua boca e nariz em filetes. Outro estalo. Ela permaneceu de joelhos, a cabeça inclinada para trás, bocejando. Algo estava em sua boca, algo tentando sair. Sua mandíbula se deslocou e ela gemeu. Algo liso começou a aparecer entre seus lábios. Era carnoso. Seus dentes se entortaram para fora. Sua boca se rasgou para abrir espaço. Ela colapsou, morta ou morrendo, não sei. Assistimos em choque. A coisa carnosa era, de fato, o topo de uma cabeça. Em seguida, um rosto franzido e apertado. Depois um par de ombros pequenos, que se contorciam para os lados, destruindo ainda mais o rosto de Sophie em sua luta para sair. Quando os ombros passaram,
O resto saiu com facilidade. Deslizou em um amontoado à frente do rosto de Sophie. Estava coberto de sujeira e sangue. Um cordão grosso prendia a boca de Sophie. Ele descia pela garganta dela. A coisa engasgou. Parecia um bebê, mas diferente. Errado. Pequeno demais. Musculoso demais. Então começou a chorar, como qualquer outro recém-nascido. Se contorceu e agarrou o ar. Goldman recuou. Deu a volta na mesa da recepção e pegou o telefone, sem tirar os olhos da coisa no chão. O resto da noite foi meio confuso. O pessoal da psiquiatria veio, e depois a polícia, e então mais médicos. Finalmente, alguém recolheu o corpo de Sophie e limpou a sujeira. A coisa, o bebê, eu acho que deveria chamar, foi embrulhada em uma toalha e colocada em uma caixa. Ninguém sabia o que fazer com ele. Depois, homens de terno chegaram, de lábios finos e rostos fechados. Eles levaram o corpo de Sophie, levaram o bebê, levaram os esfregões, panos e baldes usados para limpar, e desapareceram junto com os policiais. Sem explicações, nada. O Dr. Goldman morreu alguns meses depois, falência total dos órgãos. Leon está aguardando um transplante de fígado e pulmão. Tenho certeza de que logo precisarei de novos rins. Não temos câncer ou tumores ou qualquer doença conhecida. Nossos corpos simplesmente estão falhando. Todos tivemos contato com o vômito de Sophie. Tentei pedir indenização, mas o hospital diz que tecnicamente não há nada de errado comigo. Contatei o governo. Eles negam que alguém tenha vindo ao meu local de trabalho. Acho que nunca saberei a verdade.